Olá, meus queridos irmãos internautas, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor, professor Jonias. Estamos iniciando mais uma etapa, as gravações das videoaulas sobre a lição da revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre. E estaremos gravando desta feita a lição número 1, editora Bethel, o chamado de um profeta. Nós vamos desenvolver a temática sobre a revista da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre em cima do livro de Jeremias. Texto áureo. Antes que se formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1 e 5. Verdade aplicada, é preciso que primeiro reconheçamos a vocação que nos é dada por Deus e assim cumpriremos a missão. Os objetivos específicos da lição: apreciar que Deus escolhe e capacita pessoas para a sua missão. Reconhecer que a convocação tem que partir do Senhor. Mostrar aos alunos que Deus conta com homens fiéis na sua obra. Textos de referência: Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Meus queridos, neste trimestre, estudaremos o livro do profeta Jeremias, cuja mensagem foi direcionada inicialmente ao reino de Judá, para que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse à sua adoração ao Senhor. Nós vamos trabalhar na temática o livro de Jeremias, o profeta maior. E chamou Jeremias a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias em um rolo de livro todas as palavras que Jeová lhe havia falado. O que nós vamos estudar diz respeito a um profeta extraordinário. Ele usou Baruque como um escriba, ou seja, um amanuense, uma pessoa que escreve por outra. E nós vamos, de antemão, colocar aqui, nessa primeira videoaula, aula introdutória sobre o livro de Jeremias, em razão de estarmos trabalhando ao longo dessa revista sobre o livro de Jeremias. A origem: o profeta Jeremias nasceu numa cidade chamada Anatote, em Judá. O nome, o Senhor estabelece, é o nome que significa Jeremias. Família, era da família sacerdotal, chamado ainda jovem, e o ministério foi mais de 4 décadas. O esboço do livro de Jeremias está assim: Jeremias capítulo 1, o chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 2 a 25, até o capítulo 25, profecias de juízo contra Jerusalém. Jeremias de 26 a 36, narrativas de esperança para o futuro. Jeremias 37 a 45, narrativas da queda de Jerusalém. Jeremias capítulo 46 a 51, mensagens contra nações estrangeiras. E aqui, inclusive, no capítulo 51, Jeremias narra a queda de Babilônia. Jeremias 52, o livro tem 52 capítulos, é o apêndice histórico, Jerusalém derrotada. Jeremias em uma sentença: o profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. O profeta Jeremias passou por reveses tremendos. Ele foi parar num poço de lama e quase ali morreu. Jeremias nasceu na cidade de Anatote. Não teve dificuldade em desenvolver o seu ministério porque ele era da linhagem ou de família sacerdotal. Ele é autor do livro de Jeremias. E a linguagem, como o barro na mão do oleiro: assim estáis vós em minhas mãos.
Jeremias capítulo 18, versículo 6. Barro na mão do oleiro que faz os vasos. Ele quer dizer com essa figura de linguagem que o Senhor molda, que o Senhor trabalha as vidas, que o Senhor faz todo o preparo para que nós possamos ser vasos requintados e de boa utilidade. Um profeta eleito por Deus. Para eleger líderes, Deus se fundamenta na sua soberania, quer dizer, ele não precisa consultar ninguém. A eleição de Jeremias como profeta é descrita por um chamamento do próprio Deus, Jeremias 1 e 5. A Bíblia corrobora que Deus levantou profetas para executar os seus planos para a nação de Judá. Ele escolhe Jeremias, que a princípio tenta recusar o chamado. Ele alega que é como uma criança, e faz certas argumentações diante de Deus, tentando recusar sua chamada. Porém, não pôde se desvencilhar dela. E isso aqui traz uma lição. O homem chamado por Deus não é segundo a sua vontade, mas é segundo a vontade de Deus. E nós não podemos nos desvencilhar desta chamada. Quando assim fazemos, pagamos preço alto, como foi o caso de Jonas, que foi comissionado e chamado por Deus para fazer um trabalho missionário e tentou fugir dele. Autoria do livro, as origens do profeta. O profeta não foge à luta. Estes são os subtópicos do ponto 1, os subpontos do ponto 1. Então vamos à autoria do livro. A atuação do ministério profético de Jeremias foi no reino do sul, Judá, durante os últimos 40 anos de sua história. E aqui o comentarista coloca a data precisa, 627 a 586 antes de Cristo. Lembrando que essa data 586 fala sobre o cativeiro de Judá. O livro de Jeremias estende-se desde o ano 13 do reinado do rei Josias, Jeremias 1 e 2, até a primeira parte do cativeiro da Babilônia, tendo o próprio Jeremias como o principal personagem deste contexto. O autor do livro é Jeremias. Jeremias 1 e 1 está explicitado a sua paternidade literária. Ele mesmo registrou parte de suas profecias, Jeremias 36, de 1 e 3. Depois de profetizar durante anos em Judá, Jeremias foi comissionado por Deus a deixar a sua mensagem por escrito, Jeremias 36, de 2. Mais tarde vai se valer do seu escriba, Baruque, conforme na parte introdutória eu vos falei. Baruque foi um amanuense, um escriba, que escreveu por ele para redigir suas palavras, Jeremias 36 e 4. Assim sendo, a autoria do livro de Jeremias é fato comprovado. A Bíblia nos informa que outras pessoas atribuem a autoria do livro de Jeremias. Daniel e Esdras. Daniel 9, 2, Esdras 1 e 1. Então, a autoria, a paternidade literária do livro de Jeremias é do profeta Jeremias. As origens do profeta. Da onde ele veio? Jeremias era de uma linhagem sacerdotal. Nós já antecedemos isto. Era membro da família de Ilquias, Jeremias 1 e 1. Pela sua linhagem sacerdotal, ele poderia ter desempenhado sua ocupação sacerdotal, o que lhe traria diversos privilégios, além de segurança. Jeremias entendeu sua chamada, trocou todo o conforto do sacerdócio para deixar Deus usá-lo em sua missão. Sua cidade natal era Anatote, perto de Jerusalém, e estava situada na terra de Benjamim, que foi dada aos filhos de Arão. Era uma aldeia a 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém, na mesma região onde o sacerdote Abiatar foi exilado por Salomão.
Então, o profeta Jeremias tinha suas origens em Judá, especialmente na cidadezinha que ficava a 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, chamada Anatote. O profeta não foge à luta. A fidelidade de Jeremias nos ensina que devemos ser audaciosos no cumprimento de nossa missão no mundo. Este livro é muito prazeroso de se ler. Não se pode apreciar a história antiga sem compreender a história do povo de Israel neste período. É nesse contexto que Deus iria levantar um dos maiores profetas que a história teria conhecimento. É provável que Jeremias tenha dado início ao seu ministério profético em Anatote mesmo, lá na cidade onde ele nasceu. Contudo, foi perseguido, almejaram matá-lo em sua própria terra, segundo Jeremias 12:6. Jeremias dará ênfase a um quesito indispensável a qualquer povo, a de jamais abandonar os princípios de Deus. Ele profetizou durante 5 reinados distintos. Foram os seguintes monarcas: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Veja bem, fidelíssimo. Jeremias não foge à luta. É profeta fiel a Deus. Ele, apesar de passar por reveses tremendos, como foi o caso de ser levado até a ser introduzido num poço de lama, mesmo assim ele se manteve incólume quanto à sua fidelidade. Ele foi fidelíssimo. Parte 2. Um profeta comprometido com Deus. O profeta Jeremias viveu em um período que tinha como cenário político disputas por um território muito importante conhecido como Crescente Fértil. Diante dessas disputas, Jeremias se manteve fiel ao Deus de Israel, diferentemente dos líderes da nação, que estavam envolvidos em um grau de depravação moral sem fim. Jeremias 2 e versículo 11. Em meio a tantos conflitos políticos, disputas por território, e o alvo seria o Crescente Fértil. Vamos explicar aqui o que seria o Crescente Fértil. O Crescente Fértil é uma região compreendendo os atuais estados da Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Chipre, bem como parte da Síria, do Iraque, do Egito, do sudeste da Turquia e sudoeste do Irã. Estes países atuais, na época, embora tivessem nomes diferentes, promoviam um conflito porque muitos políticos, muitas pessoas, no afã de conquistar esta região, estavam envolvidos sempre em guerra, em conflitos e etc. Era uma região fértil, conforme o próprio nome já diz, regada pelo rio Tigre, Eufrates, pelo rio Nilo, pelo Jordão. Pelo menos 4 rios regavam essa região, uma vasta região, perfazendo mais ou menos 400 a 500 mil quilômetros quadrados. Esse era o Crescente Fértil. Jeremias é um profeta comprometido com Deus, e ele não se envolve em questões políticas, em questões de conquistas das terras, de conquistas para tirar proveito e ter uma vida boa. Nós vamos entrar agora nos subpontos desse ponto. O profeta da esperança, chamado em tempos de crise, veja bem, desafios da chamada no mundo contemporâneo. Então, o profeta da esperança. Jeremias exerceu seu ministério profético em um dos momentos mais críticos da história do povo de Deus. Entretanto, Deus sabia que podia contar com ele. Deus tinha certeza que Jeremias enfrentaria a elite governante e os desejos pervertidos do povo de Judá sem se contaminar. Deus fez Jeremias saber que sua vida seria de sofrimentos e de dor, mas era para ele não desanimar diante das adversidades. Jeremias 26, 12 e 13. Então,
Ele era o profeta da esperança. O homem de Deus é aquele personagem sempre que está administrando e encaminhando as coisas santas de Deus e numa perspectiva de esperança. Ele não se envolve com as coisas materiais. Aqui ele é tido como profeta da esperança, porque mantém-se fiel a Deus. E Deus sabia que ele seria esse personagem que, em meio à corrupção, que em meio às guerras, os conflitos, ele estaria firme num propósito indelével, espiritual, esperança para o povo. Chamado em tempos de crise. Como é difícil ser chamado por Deus quando a situação não está de acordo com a sua vontade. Crise após crise e aproximando Judá a passos largos da destruição. Jeremias 2:5. O povo de Judá estaria caminhando a alta velocidade para ser desterrado. É o chamado exílio babilônico que viria a acontecer. As agitações políticas e religiosas faziam presentes neste contexto histórico. O profeta Jeremias, em meio a toda esta turbulência, não se acovardou. O povo de Israel cometeu 2 pecados. Em Jeremias 2:13 nós vamos ver. O primeiro foi o abandono do Senhor. O segundo foi cavar cisternas rotas, isto é, cisternas que não retêm água. Está aí. Abandonar Deus. Buscar água onde não existe. Aqui a lição está passada. O abandono de Deus é algo muito sério. Ele foi chamado em tempo de crise. Porém, ele tinha consciência e responsabilidade sobre aquilo que Deus queria que ele repassasse ao povo. Ele buscou na fonte certa o alimento para orientar o povo, para dar comida ao povo. Isto numa linguagem espiritual. Aleluia. Quantos que estão em crises nos tempos modernos e que precisam de um orientador espiritual, precisam de um pai espiritual, precisam de alguém que possa orientá-los e dar o alimento certo. No subponto 3, desafios da chamada no mundo contemporâneo. No mundo atual. Vivemos em um momento onde muito se é dito e escrito de ruim sobre esta geração de cristãos. Os líderes têm que ensinar nos púlpitos a esta geração de adoradores que a religião cristã hoje nos dá a liberdade de nos aproximarmos de Cristo sem intermediário. 1 Timóteo 2:5. Esta geração tem que ter consciência de que a sua busca pela verdade só terá fim quando aprenderem a desejar o Senhor de todo o coração. Salmo 37:4. É ter a certeza de que somente a sede por Deus nos satisfaz de verdade. Salmo 42:2. Precisamos ter o anseio por Deus. Como a corça deseja pelas correntes de água, assim nós precisamos ter este anelo. Aleluia. Precisamos desejar Deus. Precisamos almejar as correntes de águas espirituais. Quando temos consciência disso, nós vamos enfrentar os desafios da chamada no mundo em que nós vivemos. E vamos saber interpretar aquilo que Deus quer repassar para a humanidade. Aleluia. A terceira parte, o profeta e a vontade de Deus. Ao estudar o livro de Jeremias, notamos que Deus apresenta um determinado propósito para ele, ser profeta. Aí está o registro no capítulo 1, versículo 5. Isto é, ser porta-voz de Deus para a nação de Israel, Jeremias 1:9. Porta-voz é aquele que intermedia, que ouve a Deus e capta a mensagem e repassa para
o povo. Este era o papel de Jeremias. Aleluia. Ele não ia repassar ao povo a sua vontade própria. O povo precisava entender isso. O profeta é a vontade de Deus. Deus é que estava ditando as regras. Ele era apenas o intermediário. Então nós vamos nesse ponto, escutando a voz de Deus, Jeremias e seu encanto pela voz de Deus. Uma história de fé e esperança. Aleluia. Escutando a voz de Deus. Tem momento que precisamos nos calar para ouvirmos a voz de Deus. Isso é uma realidade. Momentos em que nós nos deparamos diante de situações limites e que precisam de uma reflexão. Precisamos ouvir a voz de Deus. Oh, aleluia! Colocar o ouvido para auscultar Deus, ou seja, ouvir com inteireza e com desejo de executar aquilo que ele fala. Ser profeta não é fácil, é escutar de Deus e transmitir ao povo aquilo que Deus quer. Quando somos convocados e escolhidos por Deus, é necessário estarmos atentos à voz dele. Deus fala de múltiplos modos. Jó 33:14. Como Deus fala? A qualquer momento. Pode ser durante um culto, através de uma criança, na meditação de um versículo. Não importa o meio. O importante é que ele fale conosco. Quando Deus fala com alguém, é porque tem um propósito. Jeremias 1:5. Será que você está preparado para ouvir a voz de Deus? É a pergunta que ecoa, meu caríssimo irmão internauta. Precisamos ouvir a voz de Deus. É necessário estarmos atentos à voz dele. Ele fala e nós transmitimos. Se Deus te chamou para transmitir a sua palavra, então transmita a palavra genuína de Deus. Transmita aquilo que Deus quer. Não invente. Não adianta usar estratégias para tentar agasalhar situações. Precisam falar conforme Deus quer, dentro dos parâmetros da genuinidade de Deus, da genuinidade da palavra. Como é que você está pregando? Pregador de rosas? Agasalhando situações? Ou você está falando, transmitindo a este mundo pecador que há uma necessidade urgente de mudança? Deus requer mudança, que ele é amor, mas é fogo abrasador, que ele é justiça e que ele é juiz. E o seu juízo é implacável sobre aqueles que são desonestos. Jeremias e o seu encanto pela voz de Deus. A maior prova de que conhecemos a voz de Deus é quando nos tornamos dependentes dele. As Escrituras afirmam que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Existem momentos que as lutas são tantas que pensamos em nos calar. Isso já até aconteceu comigo. Eu teve um momento, em razão de tanta crítica, de tanta perseguição, que eu disse: Senhor, quero me calar. Jeremias quis se calar. Com Jeremias não foi diferente. Ele pensou seriamente em se calar. Então disse ele: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Jeremias 20:9. No entanto, ele não conseguiu, pois já havia provado do amor do Mestre. Ele já havia descoberto que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Aleluia. Salmo 29 e versículo 8. Não podemos nos calar, não podemos nos acovardar. O Senhor nos chamou para falar, o Senhor nos chamou para levar a sua mensagem. Os nossos lábios são lábios que precisam balbuciar as verdades do nosso Deus. Aleluia.
Nós somos os vasos, nós somos os instrumentos através dos quais o Senhor vai falar. Você foi chamado, você foi comissionado, então fale, então pregue a palavra. Aleluia! Desenvolva aquilo que o Senhor quer, desenvolva a vontade de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Uma história de fé e perseverança. O Senhor nunca se cansa de convidar pessoas ao seu reino. Mateus 11:28. Em sua casa sempre há lugar para mais um. É igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Aquele que ouve a voz do Senhor, nem que seja uma única vez, necessita alimentar esta chama interior. Paulo e Silas, por exemplo, mesmo na prisão, não deixaram de louvar ao Senhor. Atos 16:25. Seus corpos estavam presos, mas as suas almas estavam livres. Não deixe que outras vozes ocupem o lugar da voz do Eterno na sua vida. Jeremias perseverou na vocação que foi chamado, se tornando um grande homem de Deus. Jeremias foi dotado de uma mensagem profética e clara. Seguiu o caminho traçado por Deus, perseverando até o fim de sua jornada. 4 décadas de ministério, em meio a inimigos, em meio a reis ferozes que queriam que prevalecessem suas vontades, mas ele falava aquilo que Deus determinava. Aleluia! Uma história de fé e perseverança. Precisamos perseverar pregando a palavra. A nossa vitória depende de perseverarmos até o fim. O Senhor está em busca de homens que perseverem, que não sejam covardes, mas que preguem a palavra, que ensinem o povo, que mostrem o caminho, o porto da salvação. Este mundo está caótico, está eclipsado de males e de filosofias vãs e doutrinas de demônios. Os homens, as pessoas não sabem para onde ir. Precisam se levantar profetas poderosos que tenham a autenticidade da palavra na sua boca. Glória a Deus. Meu irmão em Cristo Jesus, o profeta Jeremias foi levantado por Deus e anunciou o castigo que viria sobre o reino de Judá, caso o povo não se arrependesse. Jeremias foi açoitado, torturado, preso e até denunciado pelos próprios amigos. Entretanto, nada disso o fez desistir de sua chamada. Ele foi perseverante, fiel a Deus e fiel à palavra, e anunciou as verdades não segundo a ótica dos desejos humanos, mas segundo a ótica de Deus. Que possamos ser este vaso hoje nos tempos contemporâneos. O Senhor precisa de Jeremias, de homens assim, que falem a verdade, que preguem dentro de um princípio autêntico da palavra. Que Deus nos abençoe. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça